o desejo de Deus de derramar do seu Espírito sobre toda a carne aponta para o tempo do fim. O tempo onde o homem atingiu a sua maturidade, onde o homem tem consciência de si. Tempo onde o homem sabe fazer as suas determinações. Ele é capaz de erguer os seus ídolos, isto é, as suas propostas próprias. E pode andar nos seus próprios caminhos e atingir as suas próprias metas. É um tempo de grande consciência do homem. Esse é o nosso tempo. E nesse tempo que o homem é capaz de edificar caminhos para si mesmo, onde ele pode viver autodeterminado, onde ele pode dizer: eu não preciso mais de Deus, agora eu sei construir moradas para mim na terra, agora eu sei como vencer os obstáculos, eu sei como vencer a produção, eu sei como produzir o alimento em abundância, agora eu sei como encher os meus celeiros. O homem parece que está dizendo aquela parábola de Jesus Cristo: farei mais celeiros, e depois eu posso deitar e dormir. Parece que o homem atingiu o tempo dessa proposta do homem da parábola. Ele sabe como fazer celeiros para a sua proteção, para a sua manutenção e para a sua permanência na terra. E agora ele pode descansar diante da sua proposta e dos seus próprios recursos. E ele vai dizer: agora, não preciso mais de Deus. Eu me autodetermino. Eu mesmo sigo os caminhos do meu coração. É isto daí. Esta postura, do ponto de vista de Deus, é uma postura de orgulho. O homem agora está se estribando nos seus próprios pensamentos e está dizendo: Deus, eu não preciso mais de você, eu não preciso dos teus conselhos. Agora eu tenho minha educação, agora eu sei como fazer a mentalidade de um povo. Agora eu sei como fazer todos serem felizes. Não preciso mais de ti. Este é um grande perigo. Na parábola, aquele homem foi surpreendido. Foi surpreendido. Quando ele deita para dormir, a morte o surpreende. Ele foi surpreendido. Assim, hoje o homem pode ser surpreendido quando ele se autodetermina e abandona as propostas de Deus. Isto é, dá as costas para Deus. Eu não quero saber de Deus.
Eu confio nos meus conhecimentos. Agora eu os tenho. Aprendi com a educação, sou um homem educado. Resultado, aquele homem montou celeiros e morreu. Deus hoje está falando uma mensagem para o povo. Eu porei do meu espírito sobre toda a carne. Essa mensagem é uma mensagem que está clara que é para o presente momento. Onde o homem tem condição de fazer uma opção consciente do lado de Deus. E é desejo de Deus ter comunhão com Ele. Deus deseja ter comunhão com o homem. Por isso, Ele quer mostrar para o homem que agora o Espírito dele pode vir sobre toda a carne. Ele não mais guiará o outro. Ele terá uma autodeterminação, mas dentro dos limites do Senhor. Ele andará nas visões do Senhor. Ele caminhará com Deus, pois Deus deseja caminhar com o homem. Ele deseja ser Emanuel, Deus conosco. Para isso, Ele agora tem condição de enviar seu Espírito sobre toda a carne. E hoje, essa mensagem do Espírito Santo sobre toda a carne, quer dizer, sobre cada pessoa, eu e você aí, pode ser compartilhada de um modo rápido. E é isto exatamente o que Deus quer que se faça. Deus quer mostrar que hoje tem-se a condição de nós andarmos com o Espírito dele. Nós podemos andar com o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Pois Jesus, ele abriu o caminho. O homem tem que ver que Deus tem condição hoje de ver um homem sobre um outro prisma, sob um outro ponto de vista, como aquele cujo pecado foi resgatado. Pois o sangue de Jesus Cristo foi o pagamento, foi o dinheiro com o qual o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa transgressão diante da presença de Deus foi resgatado. Por isso que Jesus hoje está sentado como nosso sumo sacerdote. Aquele que intercede por nós. Pois ele pagou o preço e agora ele está intercedendo por nós no santuário celestial. Ele é o nosso sumo sacerdote. E por nós agora temos a oportunidade de receber o Espírito Santo. Nós vamos nos tornar ligados com Deus. Em Apocalipse diz que nós somos sacerdotes, somos reis e sacerdotes. É dessa maneira que Deus agora nos vê. E Jesus, ele é o sumo sacerdote. Hoje nós podemos ir diante do trono do Pai, como diz o apóstolo Paulo.
Vá sem medo, sem receio. Você pode ir com ousadia. Hoje ninguém condena, pois o sangue de Jesus Cristo pagou todo o débito, a célula de débito que havia contra o homem. O sangue de Jesus Cristo nos resgatou. Nós fomos redimidos. E agora criou-se a condição para que haja morada de Deus aqui na terra. E cada criatura que aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador vai se tornar num vaso onde o Espírito de Deus pode ser o conteúdo, pode preencher. Essa é a proposta de Deus para a nossa presente época. Mas só que essa mensagem tem que ser compartilhada. O povo tem que saber que nós estamos nessa posição de reis e sacerdotes diante de Deus. E que Deus deseja lançar o seu Espírito sobre toda a carne. E que a condição para isso já foi efetivada. Hoje nós podemos ir diante da presença de Deus, pois aquele que crê em Jesus Cristo lhe é dado o poder de se tornar um filho de Deus. Então nós vamos na presença de Deus dentro de uma qualidade, na qualidade de um filho. E o filho, ele vai diante do pai todas as vezes que ele sente uma necessidade. Se nós vermos a parábola do filho pródigo, nós vamos ver que o irmão do filho pródigo nos passa um ensinamento. Ele estava indignado com o pai, porque aquele irmão ingrato tinha chegado e o pai dera uma festa. Isto revoltou o irmão do filho pródigo. Ele não concebia que o pai desse uma festa para um filho ingrato que abandonou o pai, gastou a fortuna, e o pai ainda desse uma festa para ele. E ele, o filho bonzinho, que ficou com o pai, laborou com o pai, não gastou da fortuna do pai, nunca o pai deu uma festa. E a resposta do pai foi simples: filho, você nunca me pediu. Você nunca me pediu. Então, eu não te dei. Às vezes, nós estamos vivendo dentro deste mesmo quadro. Nós nunca pedimos a Deus o que nós necessitamos. Ele não pode dar. Ele não pode dar-nos. Então nós temos que ter esse conhecimento que nós podemos agora, na condição de filho, ir diante do Pai e pedir para as nossas necessidades. E certamente que Ele nos dará. É isso que a parábola do filho pródigo, com relação ao irmão do filho pródigo, nos ensina. Você não pediu, você não recebeu. Então Deus está convidando-nos aqui, nos coloquemos diante dele na qualidade de filhos. E ele vai nos conceder o que a gente quer. Mas para isso, temos que ter ensinamento, conhecimento de que temos Deus como Pai e de que agora nós somos filhos.
e que houve uma condição para que nós fôssemos colocados na condição de filho, e Deus, nosso Pai. Porque Deus é Deus de todos, mas Pai de poucos. Como que é isso? Deus só pode ser Pai daqueles que conhecem o seu plano. Pois muitos são como criaturas de Deus. Não sabem que Deus é um Pai misericordioso, amoroso e que atende às necessidades dos seus filhos. Trata Ele como um Deus que é digno de respeito, mas que está lá em cima e que não se importa com as suas criaturas. E por isso ele não vai rogar a Deus nas suas necessidades. Ou se ele roga, ele fala: eu não vou incomodar a Deus. Ele se sente inferiorizado. Então ele vai perder a festa. Ele não vai participar do banquete de Deus que ele está dando hoje a seu povo. Aqueles que sabem pedir, reivindicar. Aqueles que sabem a Deus com fé e dizer: Pai, eu sou teu filho. E estes que chegam a este ponto de dizer: Pai, eu sou teu filho, é porque na realidade eles aprenderam que agora eles, através de Jesus Cristo, são filhos de Deus. Que Deus abriu o caminho. E que agora, por serem filhos de Deus, o Espírito Santo tem condição de vir e habitar em todo filho de Deus. Isso nos coloca numa alta posição. Pois nós veremos lá que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Veja, os filhos de Deus, eles são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. E é isso que Deus quer que todo mundo saiba. Que agora, na qualidade de filhos, nós somos dirigidos pelo seu Espírito. Aquele mesmo Espírito que vivificou Jesus quando estava morto. E naquele instante que ele vivificou Jesus, Deus disse: eu hoje te gerei. Esse mesmo Espírito que agora nos gera para Deus, nos torna vivo para Deus na qualidade de filhos. E esse Espírito agora tem condição de trazer Jesus Cristo vivo e atualizado para as nossas circunstâncias e para o nosso presente, nossa presente geração. Então nós vamos ter a presença de Jesus Cristo conosco através das direções do Espírito Santo. Essa é a grande boa nova. Agora Jesus Cristo tem condição de nos visitar e ficar conosco até o fim, através da presença do Espírito Santo. Porque Jesus disse: ele há de tomar do que é meu e vai dar para vocês. Essa mensagem tem que ficar bem clara, patente em nossa mente, que hoje nós somos a sede do governo de Deus. Hoje o Espírito Santo tem condição de habitar dentro de nós e assim cumprir a vontade de Deus. Encher a terra com o seu Espírito. E assim Deus vai andar no meio do seu povo,
e vai ser honrado pelo seu povo. Seu povo vai ser agradecido ao Deus que atende às suas reivindicações, atende às suas necessidades e prolonga os seus dias na terra. Isso Deus quer fazer com cada pessoa que se dirige a Ele. Mas para essa pessoa ter condição de se dirigir a Deus, ela tem que ter conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus. E como nós vimos, é o conhecimento da palavra de Deus que faz a diferença. A palavra de Deus é o meio pelo qual Deus nos marca como seu povo. Ele está para vir. E quando ele vir, vai haver dois lados. E os anjos vão ver o povo marcado por Deus, isto é, marcado pela palavra de Deus. Pois os seus olhos estarão fitos na busca do que o Espírito diz a eles. Enquanto que aquele que ignorou a Deus como Pai, os olhos deles vão estar fitos no mundo e no que o mundo há, nas coisas que o mundo apresenta. E vai estar fascinado com as obras que o mundo vai lhes apresentar, com as propostas do mundo. Então ele vai estar de um lado, aquele outro vai estar de um outro lado, sinalizado pela evidência da palavra de Deus dentro dele. E sabendo e glorificando a Deus como Pai, cumprindo assim o desejo de Deus, o Espírito derramado sobre toda a carne. É uma boa nova, não é? Esse é um tempo que sinaliza o tempo do fim. Tempo onde outros fatores mostram que o tempo do fim é chegado. Guerras e rumores de guerras. Nós ouvimos isso, vemos isso. A ciência se multiplicará. Vemos isso. A multiplicação da ciência diante dos nossos olhos. A iniquidade também se multiplicará. De tal maneira, se esses dias não forem abreviados, até o justo será contagiado. Pois se tomará o certo por errado, e o errado por certo. Estamos caminhando por caminhos que vai nos levar a indefinições quanto ao certo e ao errado. A única forma é a gente ter a base na palavra de Deus. Ela vai ser a grande bússola definitória das nossas atitudes aqui na Terra. E que vai trazer o carimbo, a marca de Deus. Pois Jesus vem com a ceifa para pôr um bloco, não feche os que são dele, os marcados pela palavra. Que eu e você, meu amigo, possamos pertencer a esse lado dos marcados pela palavra de Deus. Aqueles que prestam atenção a que o Espírito Santo diz às igrejas. É uma boa nova, não é?